Bom dia, nós estamos aqui para discutirmos um pouco e apresentar o assunto inovador e que vem se constituindo um grande desafio para as empresas, tanto pública quanto privada, que é a gestão por competência. E nós vamos iniciar falando sobre três coisas. Primeiro, o que é gestão. Segundo, o que é competência. E terceiro, fazendo uma relação entre os termos gestão por competência. Então, o que seria gestão? Gestão é todo um ato de gerir, de administrar, organizar, planejar e liderar um projeto, pessoas ou equipe, quer sejam de empresas públicas, quer seja de empresa privada. O que seria a competência? A competência seria uma relação entre três palavras, que se costuma chamar de chá, né? Juntas elas formam uma palavra chamada chá. O C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. Bom, o que seria esse conhecimento? Como é que a gente poderia definir conhecimento? Então, o conhecimento ele tem relação com a formação acadêmica, com o conhecimento teórico, não é? Então, a gente poderia dizer que seria o saber. O H de habilidade, ele está ligado à questão do conhecimento prático, da vivência, do domínio do conhecimento que você tem em praticar. E aí seria o saber fazer. E o A de atitude, ele está ligado ao comportamento humano. Portanto, ele representa as emoções, os valores, os sentimentos pessoais. E aí nós dizemos que é o querer fazer. Não é? Então, retornando, o C de conhecimento seria o saber fazer, o H de habilidade seria o C de conhecimento seria o saber, o H de habilidade seria o saber fazer e o A de atitude seria o querer fazer. Bom, e a competência, ela resulta de toda uma mobilização do indivíduo na busca de um resultado melhor. Agora, para isso, são necessários insumos e recursos providenciados pela organização. Nesse sentido, a gente entra na expressão gestão por competência. E o que seria essa gestão por competência? A gestão por competência, ela é uma metodologia voltada para o mercado e para o cliente. E ela visa o mapeamento das competências, quer sejam organizacionais, quer sejam dos empregados existentes nessa organização, no sentido de implantar estratégias para que essa organização consiga cada vez mais ser competitiva, se manter no mercado e dar bons resultados. Esses resultados eles são críticos para o sucesso organizacional. E daí nós temos o seguinte: o que fazer para que a empresa tenha uma gestão por competência? Né? Nesse sentido, nós teríamos que fazer vários mapeamentos e especialmente utilizar ferramentas no sentido de quê? De que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais, de uma forma sistemática, de uma forma contínua, o chá, não é? Dentro da organização. E uma vez esse chá sendo continuamente aperfeiçoado e qualificado, ele vai transformar os recursos humanos da organização e, consequentemente, esses recursos humanos eles estarão cada vez mais competentes para dar resultados positivos para a organização. E esses resultados positivos, né, eles incluem o alcance das necessidades do mercado e dos seus clientes. Portanto, a gestão por competência, ela tem vários objetivos. Entre eles, a gente poderia citar o aumento dos lucros e dos resultados da empresa, a diminuição, consequentemente, dos custos operacionais da organização, o desenvolvimento e a implantação de uma gestão cada vez mais profissionalizada, um aumento da sintonia da equipe com a organização e, consequentemente, um ambiente cada vez mais propício para a aprendizagem, para a motivação e para o engajamento. Assim, a gente acredita que a gestão por competência, ela direciona as suas ações prioritariamente para a gestão do gap ou das lacunas que existem entre os resultados que essa organização dá
e aqueles resultados que são necessários, né? Ou seja, existe uma diferença entre o que essa organização oferece e o que ela tem a oferecer. Então, essa lacuna, que a gente chama de gap, é justamente o alvo da gestão por competência. E nisso, não é? Essa gestão por competência, ela vai orientar, vai estimular, no sentido de eliminar essas discrepâncias entre o que as pessoas são capazes de fazer e o que a organização precisa que elas façam. Para que a organização institua essa gestão por competência, é necessário que ela foque nas pessoas. E focar nas pessoas de uma forma objetiva, de uma forma que possa ser mensurada. E para isso são necessárias algumas ações. Entre elas, primeiro, o mapeamento do perfil das competências organizacionais. Depois, mapear e mensurar as competências por cargos ou funções. O próximo passo seria a seleção por competência. E aí nós temos um grande desafio na instituição pública, porque nós sabemos que o ingresso das pessoas se dá através de concurso. Mas como é que a gente poderia fazer? A gente pode fazer uma avaliação das competências, do perfil desse recém-ingresso e aí buscar alocá-lo em espaços organizacionais que contribuam para o seu desenvolvimento. Então, depois disso, a gente avalia as competências, monta um plano de desenvolvimento dessas competências, avalia a eficácia das competências que devem ser desenvolvidas para poder implantar a remuneração por competência. Na apostila de vocês, nós temos exatamente um ponto falando bastante sobre a questão da remuneração por competência dentro das organizações públicas. Algumas pessoas acham que não é possível se fazer. É possível sim, apesar de se constituir no grande desafio. Bom, e aí esse plano de gestão de competências, ele envolve ações que, como eu falei, elas abrangem desde o ingresso, né, através do concurso público dessas pessoas, passando pelo treinamento, a remuneração, a avaliação das competências desse indivíduo e o monitoramento constante e contínuo de todos esses aspectos. E isso deve permear todas as estratégias da organização. Como é que a gente pode fazer isso no sentido de estruturar as áreas? Então, essas áreas que são responsáveis, e não é apenas a área de recursos humanos a responsável pelas competências, por gerenciar essas competências. Na verdade, a área de recursos humanos, ela dá todo o suporte e tudo, mas cada área onde esses empregados estão é responsável pelos processos educacionais e pelos programas de desenvolvimento. E daí nós temos a identificação das competências, as parcerias para que ocorra o desenvolvimento dessas competências, o desenho instrucional desses programas de capacitação e a educação à distância, que, por exemplo, esse nosso curso é um exemplo dessa capacitação. Como é que a gente pode formar políticas de gestão de competências? Então, a gente tem que considerar a cultura da organização e o seu estilo gerencial. A gente tem que montar programas que sejam realistas, compatíveis com o mercado. Portanto, evitar as soluções mágicas. Trabalhar no sentido de ser equitativo, justo e objetivo, ter critérios e parâmetros que possam ser do conhecimento de todos os empregados. Então, tem que ser baseado na transparência e na negociação entre empresa e empregados. E quais seriam os desafios? Os desafios, traçar um plano justo e eficaz, né? Esse é um passo fundamental. Desenvolver indicadores que sejam vinculados a esse processo da gestão de competências. Desenvolver pesquisas periódicas para avaliar tudo o que está sendo feito em termos de treinamento e em termos de resultado no ambiente de trabalho. Então, isso se constitui no desafio, é claro, onde nós temos a área de recursos humanos principal envolvida, mas também é necessário a parceria e ações em conjunto com todos os membros e a cúpula organizacional.